Obrigado, pastor Antônio, uma alegria, um prazer, e mais do que isso, um privilégio estarmos aqui com os irmãos, desde sexta-feira com os líderes da BGC, dos Batistas da Grande Curitiba, e a oportunidade de estar agora aqui com vocês, ovelhas do pastor Antônio Cucos, e podermos partilhar um pouco. De uma certa maneira, pastor Antônio, o que eu apresento aqui é um pouco a mais do que apresentamos esses dias, porque tínhamos ali um tempo definido. Então, para a igreja, nós trazemos os desafios numa visão um pouco mais próxima aqui do dia a dia, né, da igreja. Ali foi um desafio para pastores e líderes mobilizarem as suas igrejas, né? E para nós é uma alegria podermos estar aqui e fazer esses desafios, né? Minhas mensagens, ela tem algumas ênfases. Uma ênfase é apresentar desafios para os irmãos, né? Para depois de sair daqui, na segunda-feira, como você pode aplicar essa mensagem? Quando você acorda de manhã, 5, 6, 7 horas da manhã, como você pode aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida? E a outra é provocar um pouquinho você, para que você tenha condições de sair às vezes da zona de conforto e ter condições de perceber como Deus tem um plano especial para a tua vida no dia a dia. E hoje nós queremos apresentar para vocês aí, eu queria que o pessoal lá, o Daniel me ajudasse, discipulado como estratégia de relacionamento total. Eu coloquei essa palavra, essa expressão relacionamento total, de propósito. Tem ali em minhas redes sociais, você querendo entrar, Instagram, Facebook. Face eu não coloquei, mas e-mail, né, WhatsApp, porque depois, se você terminar da mensagem tiver alguma crise, eu não quero deixar crise aí para o pastor resolver. Pode conversar e a gente dialoga, porque são desafios realmente bem profundos para a sua vida. Alguns provavelmente vão até alterar o seu modo de viver, no sentido de aproximar você para os desafios de Deus, tá? Então, nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Amanhã é segunda-feira. Você acorda lá num certo horário para ir para a escola, trabalhar, para cuidar das coisas que você tem, se é aposentado, você tem o seu projeto de vida. E é segunda-feira. É segunda-feira. Um dia difícil para muita gente, porque temos todos os dias pela frente. Terça-feira, ainda é terça-feira, né? Quarta-feira, puxa, essa semana não passa. E essa semana está havendo a promessa de frio, bastante frio. Com frio vem a chuva. Aí você acorda de manhã, não tem o sol. Tem quinta-feira, opa, a coisa está melhorando. Sexta-feira, esperança está chegando. Aí vem o sábado, né? Que coisa gostosa o sábado, grandes expectativas. Só que depois do sábado vem o domingo, depois no fim do domingo vem aí a sinalização da segunda-feira e tudo começa de novo. Muitas vezes vivemos a vida assim. Mas quando Deus me criou, quando Deus te criou, lá no ventre de nossa mãe, Ele quer muito mais. Não quer só o dever, Ele quer muito mais a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A vida cristã é uma vida repleta de alegria. Aí você fala, poxa, mas como é repleta de alegria? Jesus disse para andar a segunda milha, o segundo quilômetro. Jesus disse que se alguém bater na face direita, vou virar a esquerda, não a mão esquerda, mas virar a face esquerda. Amar os que nos perseguem. Pois é, quando nós olharmos a vida do ponto de vista de Deus, nós vamos descobrir os segredos da vida. Nós não vamos descobrir os segredos do simplesmente gratificação imediata, bem-estar imediato, mas vamos estar construindo solidamente a nossa vida, o nosso futuro. A maioria dos dilemas e problemas, e até eu diria de dificuldades de saúde que vivemos, são preveníveis. Isso significa dizer que quando nós vivemos a vida do ponto de vista de Deus, nossa vida ela vai alterando toda a estrutura e alterando o ambiente em que nós estamos. E é preciso então entender o para que eu existo.
É uma grande pergunta, que eu devo ter resposta, senão eu vou simplesmente ser um consumidor da realidade, e não um construtor da realidade. E a grande pergunta, ela deve ter resposta no começo da criação. Aí eu peço uma ajudinha lá para o Daniel, vejam aí, vamos começar do começo. E quando vamos começar do começo, eu tenho de perguntar na palavra de Deus, para que Deus me criou? E a grande pergunta é respondida dessa maneira: Deus me criou para a sua glória. E aí você pergunta, não, mas isso aí é muito difícil, como é que eu, como profissional, estudante, vou viver para a glória de Deus? É muito abstrato. Aliás, os livros de teologia, né, pastor Antônio, são muito volumosos, sem desenho, ilustração nenhuma. Quando você quiser aprender a ter paciência, leia um livro de teologia sistemática. Um livro desse tamanho. Bem abstrato, linguagem estratosférica. E aí eu fiquei imaginando como eu poderia entender para a minha vida, didaticamente, e como eu poderia aplicar na minha vida, essa chave da vida, que abriria a porta para a minha vida. No passado, eu contei aqui para os pastores, eu atuei no campo contábil, ainda nem existia faculdades de contabilidade na minha juventude. Era um dos principais contadores lá na cidade em que eu nasci. E eu perguntava como ser contador brasileiro e cristão ao mesmo tempo. Fui para o ramo da fotografia, trabalhei profissionalmente, aí fui para a faculdade estudar teologia. No meio do caminho entrei na área de TI. Como eu posso viver para a glória de Deus? Fui dirigir uma faculdade e a grande pergunta permanecia. É bonita a resposta, mas eu preciso praticar. Aí um dia eu estava lá em casa, a gente tem uma casa de aposentadoria que a gente nunca consegue ter. Deus nos deu numa montanha, Serra da Mantiqueira. Olhando para a natureza, tentando encontrar resposta. E aí a resposta veio: se eu nasci para a glória de Deus, isso é o ponto essencial, clímax da minha vida, o que vai me dar significação para a vida, se eu conseguir entender, eu tenho que procurar algo na Bíblia que também é foco principal e que me seja destaque. E aí eu me lembrei de Jesus, conversando com um jovem rico, quando ele disse dos 2 grandes mandamentos, e esses 2 grandes mandamentos seriam a coisa mais fundamental da vida. Não há nada superior a isso. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Aí eu percebi que, lendo o texto com mais calma, eu notei que eram 2 mandamentos, mas 3 níveis de relacionamento. Amar a Deus, amar o próximo, mas a partir de como eu amo a mim mesmo. Quando eu pensei em amar a mim mesmo, eu lembrei de Paulo, quando em Romanos 12:3, ele fala: ninguém pense de si mais do que convém pensar, mas pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E esse texto eu sempre entendi como algo que é relacionado à minha vida afetiva e mental em relação ao próximo, que é a autoimagem. Quando a minha autoimagem é equilibrada, eu projeto a minha autoimagem no próximo. O meu equilíbrio no próximo. Se eu tenho sentimento de superioridade, o próximo é nada. O outro é nada. Se eu tenho sentimento de inferioridade, o outro é tudo e eu não sou nada. Por isso que Paulo fala: ninguém pense além do que convém. Pensar com equilíbrio sobre si mesmo. E aí eu projeto no próximo. Minha esposa é psicóloga, terapeuta, e eu vejo ali as lutas de atendimento e uma série de situações. No aconselhamento também temos de atender inúmeros casos, situações difíceis, e muitas delas é falta de objetivação na vida. Outras situações é falta de um equilíbrio na autoimagem, pessoal. A partir do momento que eu tenho uma autoimagem equilibrada, eu vou projetar isso no meu próximo. Por isso, 3 níveis de relacionamento: Deus, eu e meu próximo.
Aí então eu deduzi o seguinte, que viver para a glória de Deus é viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo ou outro. E eu estava olhando aquelas montanhas, o vale bonito que dá para ver lá de cima de nossa casa, e aí eu percebi que eu não podia deixar de incluir a criação de Deus. Aí eu parei, poxa, eu preciso fazer uma prova aí. Nós antigos diríamos prova dos 9, né? Não sei se a galera lembra disso, prova dos 9. Eu queria fazer uma prova. Eu falei, bom, eu vou ver na criação, porque se Deus me criou para a glória dele, eu vou lá na criação. Quando eu vi que Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, e eu vi todo o relato, e o relato dizia que estavam acontecendo a partir daquele momento uma série de situações, eu notei, em primeiro lugar, Adão rompeu com Deus. Ele se escondeu. Em segundo lugar, ele rompeu com a mulher, consigo mesmo. Ele teve vergonha de si mesmo. Em terceiro lugar, ele rompeu com a mulher que tu me destes. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas se tu não tivesse me dado essa mulher, eu estaria direitinho aqui. Vocês viram de onde vem o preconceito feminino, né? E em quarto lugar, a terra passou a produzir ervas daninhas. E os dilemas ambientais e ecológicos surgiram. Foi ali. Eu falei, aí está então a resposta. Viver para a glória de Deus significa, na minha vida pessoal, viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Na minha vida profissional, não é diferente. Na minha vida estudantil, não é diferente. Na minha vida no mundo, como motorista, dirigindo meu carro, não é diferente. Na minha vida relacional com as amizades, não é diferente. Não importa o código postal em que eu esteja, não é diferente. Então, Deus cria o ser humano para viver em harmonia, e amor, e relacionamento. Vocês perceberam que o fruto do Espírito começa com amor? Vocês perceberam que toda vez que Paulo trata de dons, ele trata de amor? Ele tem até um poema do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Jesus fala do amor, mostra que além disso não existe nada. É a recuperação do estado original nosso. Eu e você nascemos não para sermos consumidores da realidade, mas para vivermos em amor e comunhão e harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Se nós conseguíssemos viver esses 4 momentos ou componentes ou estilos, teríamos problemas no mundo, percebe? E Gênesis capítulo 1 e 2 mostra a criação do mundo, do homem, da mulher. Gênesis 3 nós temos uma rebeldia do ser humano contra Deus, a declaração de autonomia. Lembrando da história do Brasil, Dom Pedro, quando Dom Pedro, lá no rio Ipiranga, grita, independência ou morte? No Éden, Adão e Eva gritam, independência! E Deus grita para eles, morte, separação, distanciamento. É interessante notar que, mesmo no Éden, Deus promete recuperar o ser humano. Ele poderia ter recomeçado tudo de novo. Quando eu estava assistindo Matrix 3, agora temos o 4, eu nem assisti, a ressurreição, né? Matrix 3, quando ele vai se encontrar com o arquiteto fala, poxa, você é o 5º. Quer dizer, renovou ali, né? 5 vezes. Zion. Mas Deus disse, não vou renovar. E eu criei esse mundo para que eu expressasse o meu amor a Ele. Então eu vou recuperar o ser humano. E aí então, ele prometeu em Gênesis 3,15, que no campo dos estudos bíblicos e teológicos chamamos de proto-evangelho, isto é o primeiro evangelho, quando ele promete a Adão e Eva que da descendência da mulher, ele traria a resposta e o libertador. Jesus, a encarnação de Deus, como ser humano, está ali já prometido. Então nós temos assim a recuperação do ser humano.
por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu em meu lugar. E é interessante notar que ele me leva aí a uma nova vida. Se alguém está em Cristo, diz o texto, é nova criatura. Daniel agora vai projetar um gráfico para nós aí. Salta esse, salta o próximo. Pode saltar, Daniel. Mais um. Pode saltar mais um. Pronto. Nesse gráfico que eu fiz para vocês, para explicar com mais facilidade, temos Deus, que é a Trindade, temos um triângulo. Deus que nos cria, plano da criação, percebem? Para vivermos para a glória dele, viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo, com a natureza criada. O plano de Deus era esse. Vamos ver o próximo que Daniel vai projetar para a gente. Mas o que aconteceu? Falhamos. Olha o caminho que íamos seguir, estamos seguindo esse caminho. Queda, afastamento, rebeldia contra Deus. Vimos aqui o plano da criação, que foi interrompido por nós, e o plano da redenção para nos trazer de volta. Perceberam? Nos trazer de volta. Vamos ao próximo agora. Uma vez salvos, nosso papel é voltar ao plano da criação. A salvação é um meio, um conserto. Quando o nosso carro está enguiçado, nós levamos para o conserto. O importante não é o conserto, é o carro, mas o conserto é necessário. A salvação é necessária para nos trazer de volta para Deus, para nós podermos viver em comunidade de fé, os domésticos da fé, viver na igreja. E viver na igreja não é viver no templo, é viver na igreja entre nós. O templo é instrumento e ferramenta necessária. Viver entre nós, dependermos uns dos outros e vivermos no mundo, na sociedade, até que Jesus possa voltar. Procurei simplificar ao máximo o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o plano, o mapa da vida, da minha vida e da sua. Mas acontece que existe uma dificuldade aí. O pastor Daniel vai me ajudar agora. O grande dilema é que nós focalizamos muito o plano da redenção, esquecemos do plano da criação. Eu e você nascemos, Jesus virá um dia, é necessário que nós venhamos a retornar ao passado e reconstruir a vida. No próximo gráfico que eu preparei para vocês, esse é o projeto nosso. Aqui, o sistema nosso lá deu um pouquinho aqui de trabalho. Nós temos aqui o povo de Deus, né? Eu, você, que aceitamos a Jesus, e nós muitas vezes somos projetados para o futuro. É o plano futuro de Deus. Avançando, portanto, no destino. Em inglês a gente diz forward, né? E avançando, indo para frente. Mas esquecemos de algo importantíssimo que Daniel vai mostrar para nós agora. Quando eu aceito a Jesus, em primeiro lugar, eu preciso voltar para trás, assumir a minha origem. Criação, voltando ao início. Aqueles mais antigos que sabem o que é uma fita VHS e uma fita de áudio, precisamos rebobinar a fita. Eu preciso rebobinar a minha vida, fazer um forward. E eu diria reexistir. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu sou velha criatura, preciso voltar a reexistir a partir do plano da criação. É a partir do plano da criação me viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Jesus voltará um dia, eu não preciso temer isso. Eu não preciso deixar de ter essa esperança. Jesus virá um dia. Só que eu aprendi de criança que eu aceitei Jesus e devo esperar Jesus. Eu esqueci de que, ou não me ensinaram, e depois de muito tempo eu aprendi que eu tenho que rebobinar a minha vida. Voltar lá no plano da criação para descobrir para que eu existo, para a partir daí eu ter condições de ser um ser que vale a pena. E aí, como eu falei, os 3 movimentos do povo de Deus, 1, 2, 3. A partir disso, Deus me dá um desafio. Deus poderia escolher os anjos, mas Ele escolheu a mim e a você, que é engajamento em direção ao mundo. Eu vou viver no mundo,
Meu papel aqui, eu até criei uma palavrinha, pastor Antônio, esperançando a volta de Jesus. Meu papel enquanto Jesus não vem é continuar vivendo no mundo, não tem jeito, para trabalhar, estudar, passear, ter férias, viver com a minha família, ter minha profissão. E ao viver no mundo envolve esse movimento de out-art, mundo sem Cristo, idolatria cultural, e eu levar a vivência cristã, não só anunciando a Jesus, mas vivendo Jesus, sendo a encarnação de Deus no meu dia a dia. Eis aí o grande desafio que eu tenho diante de mim. Os 3 grandes movimentos: aceito a Jesus, volto para trás, reconstrói Deus a minha vida a partir de eu estar vivendo o dia a dia. Já vou falar de Lucas 9, 23. A partir daí vem o desafio de eu ter esperança que Jesus um dia virá, mas enquanto eu vou vivendo a vida, mostrar um Jesus vivo na minha vida, anunciar Jesus e interferir como sal e luz nesse mundo por meio das minhas influências, com essa idolatria cultural, vivendo aí um outward, isto é, backward, forward e outward. Essa é a minha vida, os 3 movimentos da minha vida. E aí vem a grande comissão. A grande comissão que nós chamamos, representada principalmente por esse texto, que é traduzida pelo ID, e muitas vezes falamos, não, o ID é um missionário que eu vou mandar lá para o campo. Já imaginou eu não ir para o campo? Eu ir para o campo, é difícil deixar minha família. Sim, de repente nós não temos o dom do apostolado, do missionário. Então tá bom, para não ter consciência pesada, eu vou pagar a conta, dou oferta missionária, acabou meu papel. Domingo eu vou estar lá na minha igreja, domingo eu vou ouvir. Sim, e durante a semana. Por isso o ponto imperativo é fazer discípulos. A tradução aqui, do texto grego original, de onde isso foi escrito, Jesus está conversando com os discípulos. Ao conversar com os discípulos, ao terminar a conversa, ele diz, bom, terminei a conversa, nós vamos embora, e ao irmos embora, nosso papel é fazer discípulos de todas as nações. E fazer discípulos significa fazer pessoa cópia de mim. Como é o meu temperamento? É destemperado? Como reajo eu em situações de angústia? Como reajo eu em situações complicadas, difíceis? Minha vida pode ser um modelo para a pessoa lá no meu emprego. Minha vida pode ser modelo para meus filhos, para meu cônjuge, para os meus vizinhos. E nós temos um jeito, porque é difícil ter uma vida mudada. Então nós falamos, vamos enfatizar estrutura, programas e eventos na igreja. Um dia conversando com o ministro de músicas da igreja que eu pastoreava, eu dizia, aquele irmão ali, ele não poderia estar tocando, a vida dele não é compatível com aquele. Não, imagine se for assim, ninguém vai poder tocar então, ninguém vai poder tocar, porque Deus, Isaías 1:13, Ele se aborrece com a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Mas nós demos um jeito. Não é importante você ter uma vida modelo, é importante você frequentar, é importante você viver na estrutura. É mais fácil, porque enfatizamos o id como imperativo, e o id não é imperativo, ele é um estado natural de ir. E esquecemos que o fazer discípulos é imperativo. E para eu fazer discípulos, a minha vida tem de ser modelo. Percebem? Então, é necessário que eu compreenda esse papel de ser um discípulo de Jesus. No quadro seguinte, eu vou saltar, só vai colocar, é um trabalho aí de explicação do texto original, deixei só para mostrar para vocês, pode passar para o próximo. Então, discipulado é a estratégia de Jesus. Vejam que esse texto que eu coloquei, a letra A está sublinhada. Não é uma alternativa, não é estrutura, não é programa. É a estratégia de Jesus. Eu ser modelo de vida para o meu próximo.
É o que Deus quer. Eu sou o elo de ligação entre Deus e meu próximo. Entre Deus e meu cônjuge, entre Deus e meus filhos, entre Deus, meus irmãos na minha casa, entre Deus e os meus colegas de trabalho, meu chefe, aquele chefe chato, entre aqueles colegas de trabalho que me difamam, aqueles que pisam em cima de mim para crescer. Eu sou o elo de Deus com eles. Elo de Deus com aquele vizinho que para o carro bem no meu portão da minha casa. E eu preciso sair, e o vizinho foi passear e deixou um carro lá. Eu sou elo de ligação entre aquela pessoa que me difama, conta mentiras a meu respeito. Elo de Deus de ligação. Conexão. Deus é conhecido pelas pessoas a partir de mim, dos meus atos, do meu modo de ser. Quantas vezes pensamos, eu sou assim mesmo, esse é meu temperamento. Mas será que esse temperamento é um temperamento transformado? Que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura? Eu voltei lá para o Éden, para a partir dali, ter um renascimento de Deus. Dizemos que aceitamos a Cristo, somos regenerados, gerados novamente. E gerados novamente significa voltar lá. Percebe? Então, é a estratégia de Deus para que a igreja possa cumprir o seu papel, a sua missão aqui na terra. E mais ainda, é o estilo de vida. Lucas 9, 23. Já vou falar sobre Lucas 9, 23. Significa, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o texto diz o que? Aos domingos me siga. É isso que o texto diz? A cada dia. Se a cada dia, é estilo de vida. Em vez de estrutura e programa, é estilo de vida. Estrutura e programa nós precisamos, gente. Como é que nós vamos não trabalhar com estrutura? É preciso, é necessário. Mas ferramenta e meio. Nós precisamos em casa, e minha esposa me ensinou, ela de vez em quando viaja para os Estados Unidos visitar os filhos e me deixa em casa sozinho. Já pensou, que coisa, me deixa sozinho em casa, e eu tenho que fazer comida. Mas é muito gostoso, porque ela me ensinou alguns truques. É preciso usar, então, panelas, frigideiras, colheres, sei lá, tanta coisa. Ferramenta. Sem aquilo eu não posso fazer comida. É ferramenta, é necessário. É meio. É preciso assumir a transformação da minha vida concreta. Esse é o grande desafio. Amanhã, segunda-feira, quando eu acordar, como será na minha vida? Será modelo para onde eu estiver? Serei elo entre Deus e as pessoas, não só para que elas conheçam o plano da salvação, mas para que elas conheçam Deus por meio dos meus atos, dos meus pensamentos, do meu modo de falar, do meu olhar, dos meus gestos, do meu tom de voz. Olha que desafio, hein? Aí você fala, poxa, que peso. Aí você poderia pensar assim, como é privilégio Deus estar me tendo como seu instrumento, em vez de usar anjos. Eu chamaria, inclusive, transfusão vivencial, transfusão de vida. Como há uma transfusão de sangue, há uma transfusão de vida. E isso significa, então, um modelo... Oi, legal, obrigado. Um modelo de vida transformada e transformadora. A vida minha transformada pelo poder e ação do Espírito Santo, e transformadora de outras vidas. Vamos ser sinceros, é difícil andar a segunda milha, né? Com aqueles que nos prejudicam. Amar aqueles que nos prejudicam. E nós temos que abrir esse assunto com Deus, não tem jeito. Jesus, ele nos dá autorização, porque ele orou para Deus e expressou o seu sentimento. Orou 3 vezes. Jesus, para orar 3 vezes, a coisa estava muito complicada dentro de si. Ele como Deus, homem. Deus, ser humano. Pai, passa de mim este cálice. E sempre terminava, contudo, faça-se a tua vontade. Ele me autoriza a dizer, pai, aquele chefe do meu trabalho, aquele colega, aquela colega de trabalho, aquele marido, aquela esposa, por que não? Aquele meu irmão em casa, aquela irmã em casa, eu tenho dificuldades. Deus, prepara o meu coração. Eu não consigo, eu quero, mas não consigo. Romanos 7, eu quero fazer o bem e não consigo. Paulo falou isso, Romanos 7, mas ele chega no fim, miserável pessoa que eu sou.
Quem me livrará? E ele diz, graças a Deus por Jesus. Jesus, eu quero ser o elo com aquela pessoa que me persegue, aquela pessoa que não é legal, que eu, quando ouço o tom de voz daquela pessoa, olha, a adrenalina é produzida, o suprarrenal produz aí cortisol, eu fico realmente fora de mim. Deus trabalha no meu coração, trabalha no meu corpo, trabalha nas minhas endorfinas, nos meus neurotransmissores, nos meus hormônios. Que o fruto do Espírito seja canalizado por meio de mim. Ali o fruto do Espírito, gente, não é meu. Eu não vou conseguir amar como Deus espera que eu ame. Ter bondade, benignidade, fé, domínio próprio, paciência, é difícil. Mas o fruto é do Espírito. Quando eu digo, Deus, quero ser o canal, para que o teu amor, bondade, benignidade, fé, paciência, seja o elo, eu seja o elo de ligação para que essas pessoas esteja certo que Deus levará a sério a sua oração. Transfusão vivencial, um modelo de vida transformada e transformador. O próximo quadro, ele vai falar do que não é discipulado. Discipulado é mais do que evangelizar alguém e prepará-la pelo batismo. Precisamos evangelizar, envolver o trabalho missionário, mandar mais missionários, mas discipulado é mais do que isso. Discipulado é mais do que simplesmente reunião de estudo bíblico com algumas pessoas. Discipulado é mais do que uma atividade oficial, programática da igreja. Aliás, a experiência mostra que quando eu instituo a estrutura de discipulado e não estilo de vida, em geral fracassa. Quando o discipulado se torna estilo de vida, ele vai precisar de ter pelo menos alguns princípios, claro. Mas quando ele é estrutura, eu tenho que entrar naquilo obrigado. Se você não é discipulador, você cometeu um pecado de 15º grau. Aí o discipulado falha. Agora, quando o discipulado é realmente estilo de vida, e eu preciso ter alguns princípios básicos de funcionamento, isso é outra coisa, aí o discipulado funciona. O discipulado, então, é um relacionamento total de vida. O próximo quadro vai mostrar para nós que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí nós temos, ele é imitador de Cristo, Paulo é imitador de Cristo, e os outros são imitadores dele. O próximo quadro, mais ainda mostra agora Paulo desafiando o jovem Timóteo. Ele diz, e o que de minha parte, isto é Paulo, ouviste, isto é Timóteo, transmite a pessoas fiéis e capazes para também instruir a outras. Vejam, Jesus, Paulo e outros. Agora, Paulo, Timóteo e outros. Esse é o desafio que eu e você temos. A partir de amanhã, se não temos feito e cumprido esse grande desafio de transmitir a nossa vida, nosso estilo de vida ressignificado, lá quando aceitamos a Jesus e fomos regenerados, isto é, voltamos para a criação, e passamos a reexistir. O que está implícito na ideia de ser discípulo? O próximo quadro vai mostrar isso. Está implícita a ideia de seguir. E agora prometi para vocês investir um pouquinho mais de tempo em Lucas 9, 23. E o texto diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não significa que você vai entrar num processo de autodestruição de personalidade. Não é isso. Negar-se a si mesmo significa negar os valores que você tem, que você entende que são os valores corretos, entregando esses valores e comparando esses valores com as Escrituras, com os princípios ideais. E esses valores passam agora a serem avaliados, analisados a partir dos valores bíblicos, revalidados aqui. Claro que se algum que nós vivemos e diversos são válidos, vamos manter, senão eu vou revisar. Vou reconstruir a minha vida. Aquele que mentia, não minta mais. E assim por diante. Negar-se a si mesmo é esse processo. Negar-se a si mesmo significa que é mais de Deus na minha vida, dos valores, dos princípios de Deus na minha vida do que eu mesmo. Por que Paulo fala entregar o corpo em sacrifício vivo? Romanos 12, 1. Quando você estuda um pouco
Mas, descobertas mais recentes, você entende lá naquela época porque Deus inspirou Paulo a escrever isso. Um exemplo, quando você estuda neurociência, você sabe que toda a nossa atividade emocional, comportamental, ela pode ter também e tem fundamento nas reações neuronais, os neurotransmissores, os hormônios. Por que Paulo fala em entregar o corpo em sacrifício vivo? Ele não fala entregue a alma em sacrifício vivo, mas o corpo, porque eu vou entregar o meu corpo com toda a produtividade comportamental dele. Meus neurônios, os neurotransmissores, os hormônios. Quando eu sou contrariado, ou quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, o cérebro produz ali a mais adrenalina, suprarrenal produz cortisol, e o meu batimento cardíaco se altera, pressão arterial, alteração no sistema digestivo, tudo ocorre no corpo. A minha historicidade e minha percepção de mundo com os meus sentidos passam também por esse processo. Por que entregar o corpo em sacrifício vivo? É natural eu sentir raiva, sentir ódio, sentir inveja. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é natural. Se um jovem menino vê uma garota ali, né, um violão com pouco pano e não sentir nada, eu ficaria preocupado. O que eu faço com esse sentimento? O que eu faço com essa impulsividade? Colocar no altar de Deus. Eu tinha um colega, foi professor, depois colega, trabalhou comigo, hoje é vivo ainda, nos Estados Unidos, mora já, tem mais de 80 e tantos anos, trabalhava com aconselhamento, psicologia. Ele dizia, olha, eu acho o seguinte, que entre eu ter um impulso e pecar, deve levar uns 2 a 3 segundos. Porque meu cérebro vai trabalhar. Se eu estou voltado à palavra de Deus, e se a palavra de Deus trabalha comigo, e o Espírito Santo fala comigo, deve levar uns 2 segundos para o Espírito de Deus dizer, olha, você tem um princípio bíblico que você está colocando em risco aí. Em relação ao seu matrimônio, em relação à sua vida, em relação ao sentimento de ódio contra o próximo, não só a sexualidade, mas também reações. Como que eu lido com tudo isso? Paulo que diz, entrega o corpo em sacrifício vivo. Deus, aquela pessoa que me prejudicava, está progredindo na vida. Aí vem um sentimento de inveja. Deus, essa pessoa, ela está me prejudicando. Aí vem um sentimento reativo da ira. Percebe? Como eu lido com isso? Quando meu corpo é entregue a Deus. E quando o versículo 2, estou em Romanos 1, 12, 1, o versículo 2 se cumpre, isso ocorre muito na minha vida. Não se conforme com este mundo. A palavra conformar, o verbo significa não entalhar uma estátua de acordo com um modelo. Não modele a sua vida com os valores do mundo. Tudo bem, e o que eu vou fazer? Mas, conjunção diversativa, em vez disso, renove a mente. Renovar a mente com a palavra de Deus. Os antigos diziam, quando a mente falha, o corpo padece. A partir do momento que eu vou impregnando a minha palavra com os ideais e princípios da palavra de Deus, minha mente fica preparada para reagir. Eu não posso apagar no que está na minha mente, mas posso colocar outras estruturas na minha mente, criando outras redes neurais na minha mente. Hoje isso é provado pela psiquiatria, pela neurociência. A Bíblia já falava. Quando eu promovo uma renovação da minha estrutura mental, com valores e princípios bíblicos, eu terei condições e ferramenta para reagir a tudo isso. Isso tudo, queridos, é negar-se a si mesmo. Não é uma despersonalização, mas um encontro da vida, um autoencontro com a realidade. E o texto diz, dia a dia. Então é estilo de vida. Tome a sua cruz, o texto diz. E tomar a cruz é seguir Jesus onde ele foi. Lamentavelmente nós paramos na cruz. Só que Jesus depois da cruz continuou. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E Romanos 6 diz que assim como eu fui crucificado em Cristo, eu devo ressuscitar nele.
E o ressuscitar significaria novidade de vida, um renascimento, como eu falei, voltar atrás, o renascimento que nós esquecemos, porque ouvimos o Evangelho pela metade. Discipulado, então, implica a ideia de seguir um mestre. Mas também discipulado tinha também como alvo levar o discípulo a ser mestre, para poder ensinar a outros, como vimos a Paulo. Procura pessoas fiéis, instrua pessoas fiéis. O próximo quadro é que para ser mestre, além do conhecimento das verdades do Evangelho, é preciso ter vida real e verdadeira para transmitir e conviver. O mundo espera muito mais do que palavras, ele quer ver vida, e agora com as redes sociais mais ainda. Qual é o modelo de vida que eu e você podemos ter amanhã, segunda-feira? Quando nós pegarmos o nosso carro, pegarmos a condução e chegarmos no trabalho. Quando tratarmos ali a pessoa, quando entrarmos no ônibus. Ou aquele fulano que nos fechou de carro, como vamos tratar isso? Então eu diria para vocês que o discipulado é uma estratégia de relacionamento total. E concluindo a minha palavra para vocês, nós vamos dizer para vocês mais ainda que discipulado envolve uma mudança de atitude em relação ao mundo. Eu sou um elo agora. E o discipulado envolve agora, o próximo quadro diz, ser discípulo é diferente de ser somente membro frequentante da igreja. Por isso que eu falei para você, eu ia te incomodar, né? Te desafiar, te provocar. É aprender continuamente a olhar e ouvir o próximo, dentro e fora do ambiente da igreja. Isso significa dizer que nós vamos a uma cidade para pregar o Evangelho, trazemos a cidade para viver com a igreja, esquecemos de devolver a cidade para a cidade, para que a cidade compreenda o mundo. Eu e você éramos da cidade. Viemos para a igreja porque aceitamos a Jesus. E vamos toda semana, todo dia para a cidade, mas esperando Jesus. O desafio meu é ir de volta para a cidade, para que a cidade conheça Jesus pela nossa vida e pela nossa pregação. Ser sal e luz para dentro da comunidade e fora da comunidade. Paulo fala em 2 Coríntios 5:20 que devemos ser embaixadores de Jesus, embaixadores de Cristo. O embaixador representa um reino. E aí você, seja qual for a nossa profissão, nosso papel e função na sociedade, na universidade, ou seja, onde for, nós somos embaixadores de Jesus. Nós temos agora a construção de um quadro interessante que me coloca você no mundo. Daniel vai me ajudar. Olha, na criação, está aqui, plano da criação. Adão e Eva se afastaram de Deus, a maior confusão lá, cito só em Rode e Babel. Veio Noé, depois de Noé, Deus permitiu a criação das nações. Gênesis 12:1, Deus fala que está bem pequenininho, é Abraão, chama Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai. E agora quero transformar você no meu porta-voz, no meu elo com o mundo. Você se tornará uma grande nação. E aqui está o povo hebreu. Próximo quadro, mostra o povo de Israel. Te farei de ti uma grande nação. Só que Israel era rebelde. Eu te lembro aqui do tempo dos juízes. Ia e voltava. Na época de Moisés, antes disso, que construiu um bezerro de ouro. E na época dos juízes, o povo ia e voltava. Que paciência que Deus tinha com aquele povo. Foi levado ao cativeiro. Na volta, próximo quadro vai mostrar, volta a Judá. Deus teve paciência, foi dando chance, dando chance. Depois de Judá, o que aconteceu? O povo rejeitou, que queria um Messias político, porque eles se sentiam um povo privilegiado. Os demais eram gentios, meramente gentios, gente de baixa qualidade, segregação racial, olha só, longe do plano de Deus. O próximo quadro que Daniel vai mostrar para nós, temos a igreja.
E tem Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 9, 10 e 11, mostrando que Deus rejeitou Israel e agora abriu espaço para os gentios, e se os gentios não aceitarem, vai ser rejeitado também. Dentre estes ainda, Deus levantou alguns do povo de Judá. Percebe? Só que esse povo, Jesus fala para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis testemunha. Aonde? Nas nações, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E os judeus cristãos não acreditaram nisso. Deus quase perdeu a paciência com eles. Precisou a morte de Estevão para eles saírem de Jerusalém. Foi difícil chegar a Samaria, que era logo vizinha. E aos gentios pior ainda. Pedro precisou ter uma experiência difícil, que eu creio que vocês conhecem. Aí o evangelho se espalha. E mesmo assim, os judeus cristãos ficaram insistindo que tinham de obedecer a lei de Moisés. Hoje a minha preocupação, pastor Antônio e demais, é como o povo de Hebreu, Israel, Judá foi rejeitado por Deus, que se nós como igreja não aceitarmos esse desafio que Deus dá, eu diria mais, esse privilégio que Deus dá, de eu ser o elo de Deus no mundo, Ele rejeita a igreja, porque Ele fez isso e prometeu, em Efésios 2, Romanos 9, 10 e 11, a paciência de Deus ainda está durando, não sei até quando. Então é necessário agora, o próximo quadro vai mostrar para você, Atos 1:8, ser minhas testemunhas, começando nesse CEP aqui, indo para o seu CEP da sua casa, indo para o CEP do teu trabalho, CEP da tua escola, CEP onde o seu carro estiver andando, você como motorista. Percebe? Então a igreja que nós chamamos de missional, não mais missionária só, missionária é um aspecto que vai o missionário no campo, precisamos mandar mais ainda, ela é missional porque agora envolve a mim e a você. A ação transformadora do evangelho. Novos discípulos, volta ao plano da criação. Mateus 5,13, ser sal e ser nova criatura, lá no meu meio ambiente. Vamos agora mais a um quadro para irmos encerrando. Cada crente. Eu gostaria agora que você falasse para você com o seu nome. Eu, fulano, fulano de tal, sou um elo de Deus com o mundo e com o ambiente em que eu vivo. O próximo quadro é uma citação de John Stott, um grande líder evangélico mundial. Ele diz: não devemos perguntar o que está errado no mundo. Esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, nós devemos perguntar o que aconteceu com o sal e com a luz. Jesus diz: somos o sal da terra, somos luz do mundo. O que aconteceu? E o próximo quadro, penúltimo quadro, ele mostra um texto muito significativo, que é Atos 17:6. Esses que têm transtornado o mundo, e o verbo transtornar no texto original, esse texto que foi escrito aí, um grego antigo, é virar o mundo de perna para o ar. Eu diria revolucionar. Os crentes naquela época moravam em tendas. As pessoas, aliás, naquela época moravam em tendas. A maior parte das pessoas. Era difícil ter uma casa, como nós temos hoje. E ao morar naquelas tendas, eles iam desenvolvendo a sua profissão em todo canto. Aceitaram Jesus, mas também viviam Jesus, viviam o Evangelho. E começaram a incomodar as culturas da época. Pagãs, imorais. E as pessoas começaram a entrar em pânico, os líderes: poxa, nós vamos perder poder, nós vamos ter que mudar a nossa vida, esse povo está chegando aqui com novos hábitos, novos costumes, novos estilos de vida. E eu perguntaria: Brasil seria hoje se nós tivéssemos, desde que o Evangelho foi implantado aqui no século retrasado e passado, teríamos um Brasil como hoje? Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Aí vem o desafio de sermos sal e luz onde vivemos. Minha palavra final está no próximo texto aí, apresentar, que é esse, Filipenses 4, 2, 15 e 16. Grande desafio, para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, estilo de vida,
que tem uma biografia, que tem uma certidão de renascimento, filhos de Deus, portanto inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrompida. Qual é o meu papel? Resplandecer como luz do mundo, preservando a palavra da vida. Amanhã é esse papel, se eu já não tenho assumido, que Deus nos dá para vivermos. Que Deus possa assim desafiar a nossa vida. Dormimos esta noite com esse desafio na nossa vida. Amém.